Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Oi pessoal, a gente vai continuar então a nossa série sobre o livro Mulheres, Raça e Classe e falar sobre o capítulo 2. No capítulo 2, a Angela Davis fala um pouco sobre a maternalidade das mulheres brancas que aderiram à causa abolicionista. Tem um livro que foi fundamental para isso, que chama A Cabana do Pai Tomás, e aí a Angela Davis fala um pouco das contradições que existem nesse livro e dessa maternalidade que a princípio tomou o movimento abolicionista e fez com que as mulheres entrassem nesse movimento. Só que durante esse movimento elas perceberam que mudanças, no modo de produção da época da escravidão fizeram com que elas começassem a usar o fato da escravidão para expressar as suas opressões. E aí com isso a gente entra num conceito, que é o conceito de interseccionalidade. Interseccionalidade foi um conceito cunhado no final dos anos 60 e início dos anos 70, que combatia a teoria revisionista do feminismo, porque as mulheres negras entendiam que aquelas mulheres brancas de classe média não exprimiam a sua luta e não levavam em consideração a luta das mulheres negras também. Então, a Kimberly Crenshaw, ela define interseccionalidade como o conceito de interseccionalidade cresce a partir do momento em que o ser passa a sofrer discriminação por dois motivos. No caso das mulheres negras, por raça e classe. Essas mulheres são atacadas, mas quando a ambulância chega até a cena, ela diz: ok, a gente não pode definir se essa discriminação é por raça ou por sexo, e como ela não pode mostrar para nós qual dos dois a gente não pode ajudá-la. E aí a Kimberly Crenshaw ela começa a discorrer um pouco mais sobre isso. Falam que o conceito de interseccionalidade foi vital para a sociologia, porque pode mostrar que alguns membros da sociedade sofrem com dois tipos de opressão ao mesmo tempo, e que esses tipos de opressões precisam ser estudados juntos, não há como separar um do outro. E aí eu acho que a gente precisa mesmo pensar um pouco mais sobre isso e estudar um pouco mais sobre isso, porque tudo bem que na época de Marx isso podia ser uma coisa que não era importante, mas agora para a gente há meio da gente fazer interseccionalidade, por exemplo, entre mulheres, raça e classe. A própria Angela Davis já falava isso no início dos estudos dela, e a gente precisa avançar nesse discurso. É nesse ambiente lá do fim da escravidão que mulheres sem política sem política definida, poderiam mostrar os seus valores que não eram associados ao simples fato de serem mulheres e mães. E daí elas percebem que com isso elas poderiam criar uma força maior. E daí a Angela cita que as abolicionistas acumularam experiências políticas de valor incalculável, sem as quais elas não teriam conseguido organizar de modo efetivo a campanha dos direitos das mulheres uma década depois. Então, é no início da campanha abolicionista que as mulheres percebem que existe uma interseccionalidade entre a opressão escravocrata e a própria opressão das mulheres, porque homens naquela época começaram a atacar essas mulheres que defendiam o abolicionismo. E elas perceberam que elas tinham de combater o abolicionismo, mas que elas tinham de combater também a opressão das próprias mulheres negras, que tinham como uma das suas faces mais cruéis os estupros para poder diminuir a força delas. As mulheres se juntaram e perceberam isso, e uma década depois construíram o movimento de direitos das mulheres, o início do movimento de direitos das mulheres. Por fim, a Angela Davis cita também a grande atuação das irmãs Greencap. Ela fala que essas irmãs sofreram muito nas suas experiências, porque elas começaram a assumir os seus locais de fala e a falar perante a plateias mistas, coisa que mulheres nunca tinham feito antes, e elas foram extremamente atacadas por conta disso,
porque os homens perceberam que ali começava um início de uma luta pelos direitos das mulheres. Mas ainda assim elas continuaram fazendo a luta delas, e aí elas conseguiram fazer os seus discursos e também escrever os seus livros a respeito sobre o abolicionismo e sobre as causas das mulheres. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre o capítulo 2 desse livro. A gente continua a série nos próximos vídeos. Você pode me encontrar nas redes sociais. No Twitter eu sou @DandoraTrans, no Instagram RevoluTransOficial. Você pode se inscrever no canal aqui. Você pode também assistir o vídeo do capítulo 1 desse livro aqui. E você pode dar o joinha nesse vídeo porque ele é muito importante pra gente no YouTube. Pra gente continuar conseguindo produzir conteúdo e continuar a atingir cada vez mais pessoas. Muito obrigado, um beijo e até mais.